O Brasil recebeu 2 Globos de Ouro pelo filme O Agente Secreto. E eu tô aqui explodindo de alegria, gente, por várias razões. Primeiro porque coloca o Brasil em evidência num plano internacional, destaca a nossa cultura, a nossa arte, os nossos profissionais. E claro, isso também tem uma repercussão econômica e financeira. Afinal, a arte, o cinema emprega quantos milhões de pessoas, né? Então não faltam motivos para a gente comemorar. E além disso, a temática do filme e o prêmio demonstra que a escolha não foi aleatória, né? Não foi ao acaso que um prêmio dessa importância, com os maiores artistas do mundo inteiro, foi dado justamente para um filme brasileiro que trata da ditadura no Brasil. Então não é só cinema, também é política, e quem ainda não entendeu isso está perdendo parte do debate. Mas não se preocupa, fica aqui comigo que tu vai ficar por dentro de tudo. O filme traz histórias sobre vigilância, poder e medo, ou seja, sobre a ditadura no Brasil. E o próprio ator Wagner Moura e também o diretor Kleber Mendonça trouxeram isso nos seus discursos. Há 10 anos, o Brasil deu uma virada para a direita e esse momento acabou. O ex-presidente agora está preso. Ele foi irresponsável de forma épica em não liderar o país. E eu realmente acredito que os filmes, o cinema, pode ser uma forma de expressar alguns dos lutos e dificuldades e tristezas que temos em termos da sociedade em que vivemos. Eu gostaria especialmente de falar com jovens cineastas americanos, eu conheço muitos. O diretor do filme falou sobre a guinada que o Brasil deu para o lado da extrema-direita e o quanto isso atrasou o nosso país. Por sua vez, Wagner Moura destacou que ele entende que é necessário que se faça mais filmes sobre essa temática. Acho que precisamos continuar fazendo filmes sobre o regime militar. O detetorismo ainda é uma cicatriz aberta em nós. Na vida brasileira, isso aconteceu há 50 anos. Só que, recentemente, tivemos de 2018 a 2022, tivemos um presidente de extrema-direita fascista no Brasil. Isso é uma manifestação física dos ecos da ditadura. Então a ditadura ainda está muito presente na vida brasileira. Precisamos continuar fazendo filmes sobre isso. E aí aqui eu quero destacar um ponto para vocês que eu entendo que é crucial, que é um texto do Humberto Eco. Afinal, o fascismo ele não voltou com tanques nas ruas. Ele voltou com um discurso simples, com ódio à cultura, ataques à imprensa, com desprezo ao pensamento crítico. E isso está acontecendo no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. E é no meio desse cenário que um filme brasileiro que trata da ditadura ganha 2 Globos de Ouro, num plano internacional. Ao meu ver, é um prêmio que equivale a ganhar a Copa do Mundo no futebol. Então, ele tem um peso muito forte, inclusive é um termômetro para o próprio Oscar. Tem uns anos para cá, a cultura brasileira foi atacada, foi ridicularizada, tratada como inimiga do povo. Isso tem nome, e Humberto Eco explicou muito bem. Mas o perigo não é só perder um prêmio, minha gente, é perder a capacidade de imaginar um outro futuro. Quando a arte é silenciada, o autoritarismo respira. Quando o cinema é atacado, a democracia enfraquece. Por isso esse prêmio importa tanto. O Brasil está dizendo ao mundo: nós pensamos, nós criamos, nós questionamos. E isso é uma ameaça real para qualquer projeto fascista. E aí, claro, tem muita gente que não gosta disso. E para entender o porquê, a gente precisa ouvir quem já viveu isso na pele. Por isso eu trago aqui o pensamento e as palavras de Umberto Eco, que é um grande intelectual italiano. Ele faleceu em 2016, mas ele deixou um texto muito importante, que é O Eterno Fascismo,
onde ele aponta 14 lições para reconhecer o fascismo. E a partir daí a gente consegue perceber algumas coisas que estão acontecendo hoje, no nosso dia a dia, tanto aqui no Brasil quanto no mundo. Umberto Eco escreveu o que ele chama de urfascismo ou o eterno fascismo. E a ideia é assustadora. Ele afirma que o fascismo não é algo que aconteceu no passado. Ele é, sim, um padrão que se adapta. Ele muda de roupa, muda de discurso, mas mantém a mesma lógica. Humberto Eco alerta que o fascismo existe quando a sociedade passa a odiar a complexidade. Pensar vira um problema, questionar vira uma ameaça. E quando a cultura passa a ser a inimiga do povo. Repara uma coisa, todo projeto autoritário ataca jornalistas, imprensa e atores. Não é de graça. Cinema cria empatia, a arte cria dúvida e a cultura cria pensamento. E os regimes autoritários detestam tudo isso. O Agente Secreto não venceu só porque é um ótimo filme. Ele venceu porque ele fala de vigilância, de controle, de estruturas de poder que operam no silêncio. Exatamente os temas que o fascismo tenta esconder. Se você percebe que cultura e política andam juntinhas, se inscreve no canal agora, porque aqui a gente não foge do debate e não trata a democracia como algo que já está garantido. Aqui a gente está sempre no combate, no bom combate, sempre defendendo o que é justo, o que é certo. Umberto Eco estava certo. O fascismo não chega dando a sua cara, dizendo quem ele é. Muitas vezes ele chega disfarçado, num falso discurso de defesa de liberdade. Ele chega tentando calar a cultura. E é exatamente por isso que cada filme, cada livro, cada prêmio internacional é um ato de resistência. E se você acredita que cultura defende a democracia, curta esse vídeo, se inscreve aqui no canal, comenta, deixa aí nos comentários o que você pensa sobre isso. E claro, compartilha com a tua família, nos teus grupos, porque o autoritarismo cresce no silêncio. E a democracia, ela precisa de voz, ela precisa da sua voz.